Não é isso? Sim. Estou enxergando, ok. Então, assim, o Patrick, ele vai classificar que a gente tem situações de perigo que são reais, e essas situações de perigo, que elas são raras, né? Perigo real para o Patrick é quando realmente a gente corre perigo de vida. Entendem isso? Então, se vocês pensarem na vida de vocês, de fato, quantas situações que vocês tiveram que enfrentar um perigo real? Tenta contar nos dedos. Não precisa expor nem nada, mas tentem lembrar das situações de realmente perigo real e entendendo que perigo real é perigo de vida ou morte, tá? Realmente, eu vou morrer se eu não prestar atenção, né? Se eu não estiver atenta, se eu não reagir. Então, nessas situações de perigo real, que são raras, talvez a gente não chegue a preencher nem os 10 dedos das mãos. Ou foi num assalto, ou foi num incêndio, como falou a Nancy, ou foi numa situação, um cachorro, de repente eu estou passeando na rua, andando na rua, e um cachorro escapou de uma casa, né? Ou foram 3 assaltos, 4 assaltos no Brasil. Ok, 3, 4 assaltos, sim, mas veja se vocês conseguem preencher as duas mãos. A gente pode ter tido vários assaltos, né? A gente pode... Eu estou tentando imaginar aqui as situações realmente de... Né? Você está dirigindo numa estrada e, de repente, começa um acidente na sua frente, né? Ou acidente, gente, também? Acidente de carro, sim, acidente de carro. Realmente, se eu não de barco. O quê? Acidente de barco. Acidente de barco, sim, qualquer acidente, moto, barco, carro, né, avião, né, de repente está lá em cima e o avião começa a fazer, sei lá. Uma emergência médica. Emergência médica, sim, né, mas mesmo assim foram raras as ocasiões. Então, o que a gente vai começar a entender é que diante dessas situações de perigo real, a gente nem precisa se preocupar, porque o nosso sistema involuntário, sem a gente ter que pensar, ele é ativado e ele reage ao perigo real. Então, a gente não vai dar nem tempo de pensar, pera, nossa, o que eu tenho que fazer? Deixa eu ver se minhas pernas estão fortes, deixa eu ver se meu olho está focado. Quer dizer, é tão instintivo, é tão involuntário, e isso mostra o quanto o nosso corpo é super equipado e preparado para lidar nessas ocasiões. Então, ele fala que nossos sistemas endócrino, glandular, adrenalina, a primeira coisa que dispara, o sistema nervoso, quer dizer, meu cérebro dispara uma corrente de medo, de preocupação, a suprarrenal solta adrenalina, a adrenalina aumenta a pressão sanguínea, sistema circulatório acelera o coração, imunológico começa a apitar, parece que é um monte de alarmes apitando. Por quê? Porque nesses momentos a gente precisa do corpo estar alterado. Corpo, mente, ele precisa estar alterado, porque ele vai ter que ou correr ou atacar. Vocês entendem? Né? Num perigo, eu tenho que ficar com os olhos focados, eu não posso pensar na minha agenda do dia a dia, não tem como, tem que buscar meu filho na escola, não dá. Se eu ficar vagando e pensando, puxa, eu estava indo buscar a roupa na lavanderia, não dá, vem um assalto, eu não posso, esqueço a lavanderia. E isso, de propósito, o corpo foca a nossa vida no perigo. Entendem isso? Isso é importantíssimo vocês entenderem. Ou que nem nessa fotografia, eu estou andando lá numa trilha e de repente vem uma cobra na minha frente. Eu não posso
pensar no pôr do sol, não posso pensar no resto do caminho, eu tenho que pensar o que eu tenho que fazer, se eu fujo, se eu mato a cobra, se eu saio correndo, o que eu faço, porque realmente é vida e morte. Vocês entendem isso? Então, todo esse estado alterado é um shot, é uma adrenalina, a suprarrenal solta como se fosse uma dose alta de adrenalina, para descompensar o corpo inteiro, para que esse estado alterado do olhar, a força, a gente de repente tem mais força do que a gente tem normalmente, é capaz de pegar uma coisa e bater em alguém, num assaltante, sei lá, às vezes a gente fica uma super mulher, tudo isso graças à adrenalina e o que ela ocasiona no nosso corpo, né? Então, isso é importante a gente perceber que isso é necessário, né? Isso é necessário para essa defesa, e nesse estado de defesa, isso também é importante a gente perceber, né? Para se proteger do perigo real, é isso que eu estou falando para vocês, é como se a gente se ausentasse da nossa vida. Parece que a gente sai do nosso dia a dia e a gente fica num estado estressadíssimo positivo, porque eu tenho que ficar olhando para o inimigo e vendo o que eu vou fazer. Ou para o acidente, para o carro que está descarrilhando, para o cachorro que está chegando. Eu preciso estreitar o meu pensamento e ficar. Então, a gente se ausenta por causa do medo e da adrenalina, né? Então, esse estado é como se a gente ficasse fora da nossa vida e como se a gente ficasse emparedado dentro de si próprio, tá? Esse é um termo que nós vamos usar mais para frente, vocês vão entender. E, novamente, isso é bom, e nesses momentos que a gente conta nos dedos, isso é necessário para eu sobreviver, né? Então, agora, esse estado de defesa, ele só é válido para situações de perigo real. Nesse estado alterado de consciência, como eu falei para vocês, o foco fica na pessoa, fica no acidente, fica no cachorro, fica na arma. E a única coisa que eu consigo sentir é medo. Isso me domina, tá? Então, o problema que a gente não tem consciência de estar nesse estado, né, é que o problema é que a gente vive num estado de defesa sem ter consciência, e hoje a gente passa a viver como se esse estado de defesa fosse a nossa segunda natureza. Por quê? Porque a gente vai dizer que a gente vive numa cidade perigosa, que agora tem a pandemia do Covid. Tudo isso é real, tudo isso é real. A cidade é perigosa, né? Mas não, a gente precisa entender que viver num estado de defesa vai minar o meu bom viver, a minha possibilidade do bom viver, vai encolher o meu pensar, vai estreitar a minha vida e vai ficar eu viver como se eu tivesse que viver dentro de muralhas e paredes e armaduras, né? Vocês vão entender mais para frente o que a gente está explicando aqui. Tá? Então, vamos lá, perigo real. A gente já falou, né? Um assalto, uma enchente, a criança... Isso é fictício, mas sei lá, a criança está lá brincando, de repente tem um leão do lado, de repente você está dirigindo, vem uma moto toda em cima de você e acontece um acidente horroroso, enfim. Isso são situações de perigo real. Essa hora a gente não precisa nem pensar, porque automaticamente o nosso corpo vai reagir. Vai reagir e... Então, por exemplo, como eu falei, nessa situação o corpo se prepara. Então, nessa apostila, ele fala que a nossa glândula secreta adrenalina, que ele chama de veneno. Por que veneno? Porque todo o meu corpo ele vai se desequilibrar. Entendem isso? Então, por isso que ele fala que é um veneno. O sistema nervoso acelera, a pressão sanguínea, batimento cardíaco, o foco, tudo isso eu já falei, foco fica no perigo, as faculdades, o pensar, o agir, a gente só fica reagindo ao que acontece,
a gente tem que tomar uma decisão muito rápida para sobreviver e que é isso que eu falei também, é importante para a gente fugir ou contra-atacar, né? No perigo real, a gente está em jogo a nossa sobrevivência, vida ou morte. Isso é importante vocês prestarem atenção. Perigo real vem sempre de fora, um cachorro, um acidente, um incêndio, uma arma. Os sentidos ficam aguçados, as preocupações comuns do dia a dia se retiram, a gente fica com uma percepção agilizada, a reação ela é mais veloz, a gente parece que tem mais força nas pernas, corre mais do que imaginava, sobe uma árvore, enfim, a gente tem reações musculares por causa da adrenalina mais ativadas, mas isso deveria ser uma coisa pontual e depois se esvai. Essa adrenalina que ele chama de veneno deveria ser usado nesses momentos e depois que o perigo passa, a adrenalina vai sendo absorvida pelo corpo e a gente vai voltando a respirar. Vocês podem ver que até a nossa respiração fica alta, fica que nem aquela de cachorrinho, né? E parece que não vai oxigênio para o cérebro, tudo isso. Então, passado o perigo, o corpo absorve essa adrenalina, o sistema vai se normalizando. Isso é bom para a nossa sobrevivência, mas somente nas situações de perigo real.